Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa aula de hoje vai ser uma revisão da apostila 2, tá? Eu vou fazer aqui um compilado de informações da nossa apostila de história. Então, eu vou passar pelos assuntos e eu trouxe também uns slides com uns esquemas, né, os principais tópicos das nossas aulas. Então, fica aí, eu vou fazer uma explicação, mas fica também um material para depois vocês utilizarem aí para estudar e para poder compreender, tirar alguma dúvida que tenha ficado, certo? Então, olha só. Nós vamos estar conversando sobre, primeiramente, a expansão marítima. Esse aqui é o tema lá do módulo 10, tá bom? Aqui nós vamos ver, vamos falar sobre a expansão marítima e para isso a gente precisa entender o que foi expansão marítima. Nós vamos analisar que a Europa ela estava à procura de novos mercados, de novos lugares e pessoas para comercializar. Então, como uma rota que eles tinham para ir lá para a região das Índias estava fechada, eles procuraram outros caminhos para conseguir chegar nesse local para compra e venda de mercadoria. A expansão marítima, lá no final do século XIV, os fatores que contribuíram para que ela acontecesse foram, primeiro, a busca por metais preciosos e especiarias, gente, ouro, prata, todas essas coisas que tinham um valor elevado, né, que traria riqueza, eram desejadas e buscadas por esses comerciantes. Outra questão foi a expansão da fé católica, então a Igreja Católica ajudou, né, nessas viagens, tanto na construção de navios, como financiamento, dinheiro para viagem. A Igreja Católica contribuiu porque ela mandava junto os padres, né? Os padres iam para levar a palavra de Deus para outros povos. A necessidade de uma nova rota para as Índias, né? Já que eu não posso ir por aqui, então eu dou a volta. Foi isso que eles pensaram. E o fortalecimento do poder dos reis, porque quanto mais viagens, quanto mais riqueza, quanto mais lucro, o rei ficava mais poderoso. Então ele incentivava, né? Vai, gente, vai lá, corre atrás, encontra novos mercados, que eu tô aqui ó, apoiando vocês. E aí nós vamos ver que Portugal vai ser um dos primeiros países a desenvolver esse tipo de viagem. E por isso se fala no pioneirismo português. Por quê? Primeiro pela localização favorável. Né? A boa parte do território português está ali no litoral, né? Tem acesso ao mar. Houve uma precoce centralização política, então o poder nas mãos de um rei. Então, se o rei mandava em tudo, então ele poderia organizar, ele determinava o que seria feito, tá? Investimentos dos reis, dos nobres, burgueses e clérigos. Então, muita gente deu dinheiro. Vamos dar dinheiro porque aí os navios vão em busca de novos territórios e depois, na hora que voltar com os lucros, a gente tem direito nesse lucro também. Então, eles investiam. E também por conta da escola de Sagres, que foi uma escola de navegação que desenvolveu várias técnicas de construção de navios e de viagens, e isso favoreceu para que os portugueses conseguissem ir longe, né, fazer viagens grandes aí. E um outro detalhe foi o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que alterava um acordo anterior, né, e dividia o mundo a ser descoberto nas grandes navegações entre Portugal e Espanha. Então, o Papa, né, que é o líder da Igreja Católica, chegou e falou assim: olha, eu vou ajudar vocês. Tudo que for descoberto agora, para cá é da Espanha, para cá é de Portugal. Então, fechou o acordo ali só com eles. Então, por isso que Portugal, né, teve condições, porque ele sabia que se ele descobrisse, ele teria direito à terra. Bom, agora aqui no capítulo 11, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos no capítulo 10. Nós vamos continuar falando da expansão marítima, agora, né, a parte 2.
A gente vai ver o seguinte, que o contexto da época era a expansão marítimo-comercial e a Contra-Reforma. Lembra lá o que foi a Contra-Reforma? A Igreja Católica, de um lado, fazendo coisas que não eram tão legais assim, outras pessoas percebendo esses erros da igreja fundam outras igrejas, né, que não cometeriam os mesmos erros ali da Igreja Católica. Aí surge a Igreja Anglicana, a Igreja luterana, calvinista, tá? E aí a igreja vendo que esse pessoal aqui estava ganhando força, ela falou, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que mudar, reverter essa história. Então esse é o contexto da Contra-Reforma. Então a ideia principal era a expansão da fé cristã, né? Eles tinham ali aquele ideal de missão civilizatória e a difusão dos valores cristãos e do modo de vida europeu. Então, esse era o intuito dos religiosos quando eles iam, né, nessas viagens e chegavam a esses lugares. Esse contato da Europa com a África, ele vai trazer algumas vantagens, né, para alguns e desvantagens para outros, e aí a gente vai ver agora como é que isso se deu. Então, os europeus, eles faziam constantes viagens para contornar ali a África, que é chamado de périplo africano. Eu tenho aqui esse pequeno globo onde a gente consegue ver, né? Eles saíam aqui da Europa e iam passando por esses lugares aqui, contornando até chegar na região das Índias. Então, essa viagem de contornar a África é chamado de périplo africano, tá? Nessas viagens, onde eles chegavam, os portugueses instalavam ali feitorias, né, no litoral, que seriam pequenas construções que serviriam de ponto de comércio, né, de compra e venda de mercadoria. A África vendia para a Europa o ouro, o ébano, pimenta, marfim e pessoas escravizadas, né? E a Europa vendia para a África tecidos, armas e cobre. E eles faziam também aliança com os chefes locais para manter o esquema entre eles, né? E também houve presença de missionários europeus ali no litoral africano. Agora, já o contato da Europa com a Ásia vai ser da seguinte forma, né? Com a chegada dos portugueses na Índia, eles vão ter ali acesso às especiarias, e essas especiarias elas eram muito importantes porque eram produtos que geralmente eles compravam muito barato, com um preço bem baixinho, e depois quando chegava na Europa conseguia vender por um preço alto, então era muito lucrativo. Eles fizeram também alguns acordos com os chefes locais, né, lá da região da Índia, na Ásia e na China também. Houve aí a presença de missionários, a igreja também mandou os padres para lá, né? E com isso houve a difusão da língua portuguesa no Oriente. Então, existem países na Ásia que têm essa influência, né, e que falam o português, que tiveram a língua ali, contato com essa língua também. Agora, em relação ao contato da Europa com a América, a gente pode destacar que aqui eles ocuparam o território, eles colonizaram. Portugal no começo não, mas depois viu, né, que seria importante mandar gente para vir morar aqui. Na América do Sul, na América do Sul e na América Central, né, os portugueses e os espanhóis, e na América do Norte, os ingleses e franceses também colonizaram essa região, onde hoje é os Estados Unidos, Canadá. Uma outra coisa que a gente pode destacar é a atuação das ordens religiosas. A Igreja Católica ela teve um maior acesso aqui à região da América do Sul e América Central. Então, essas regiões receberam os padres católicos. Já a região norte, lá dos Estados Unidos e Canadá, eles receberam muitas pessoas protestantes, né, das igrejas protestantes, que fugiam da Inglaterra, porque na época lá existia um poder muito forte da Igreja Católica, e a igreja perseguia aqueles, né, que fossem de outra religião, e aí muitos deles vieram fugidos, né, tentando a vida no mundo novo, né,
aqui nos Estados Unidos, na colônia. E os jesuítas, eles buscaram aliar ali a educação e a catequização, então ensinavam a ler, escrever e levavam também o evangelho. Houve uma difusão do modo de vida, né, do modo de vida europeu, como sendo o certo, né, essa ideia de que a igreja estava levando a civilização, salvando esses povos pagãos, né, levando a salvação para eles. E aí a cristianização, levando a palavra de Cristo, né, quem era Jesus Cristo, para a vida dessas pessoas. Isso nos mostra que houve aí um intenso olhar etnocêntrico, porque os europeus, eles traziam esse ar de superioridade, como a cultura, a religião deles sendo a certa, e tudo que não fosse aquilo, né, era errado. E eles sempre tiveram essa prática também de inferiorização dos povos nativos da África, da Ásia e da América. Os europeus sempre se viram como sendo melhores do que aqueles povos que eles estavam invadindo o território, tomando a casa deles, eles ainda se achavam melhores, né?